Então, pessoal, em relação aos exercícios, então, tem que seguir os exemplos que foram dados aqui acima, né, da apostila. Então, primeiro exemplo, o segundo exemplo vai servir para a gente fazer o exercício. Então, nesse 34, diz o seguinte, dado uma matriz 3x4. Então, a primeira coisa que você faz lá no exercício, né, então, pode copiar e colar um outro arquivo Java, né, colocar, renomear como exercício. Vou dar um exemplo aqui. Aqui dá para colocar, vamos, exercício 34. Aí a gente segue modificando ele. Como aqui na apostila diz para a gente fazer uma matriz 3x4 do tipo inteiro, no exemplo, o que a gente precisa modificar? Somente o tamanho da matriz, 3x4. Tá? A gente modifica o tamanho dela aqui, aí tem que modificar nos for também. Então, 3x4. Se precisasse mudar o tipo de dado, né, como falamos no vetor também, para float ou para char, né? Então aí modifica aqui. O I e o J sempre vai ser inteiro, porque ele percorre os índices. Então o I e o J sempre inteiro e o tipo da matriz modifica só aqui. Então aqui modificamos o tamanho, né? Como ele pede para fazer a soma dos elementos, a gente precisa ter uma variável para soma. Então você declara uma soma aqui, uma outra variável, pode ser aqui, e faz essa soma dos elementos aqui. Digamos, soma, recebe, soma mais matriz IJ. Lembrando que sempre você precisa colocar a matriz, né, ou o vetor, quando é um índice só, preciso colocar aqui qual que ele está acessando, o I e o J. Como ele está percorrendo dentro de um for das variáveis, né, eu preciso colocar as variáveis aqui também. Aqui ele está dando um erro porque a variável soma não for inicializada. Então, aqui eu preciso necessariamente colocar um valor para ela, 0. Some o erro. E para encerrar, aí, digamos, eu preciso mostrar quanto que deu a soma. Então, eu preciso fazer um system out print ln para mostrar essa soma aqui. Então, ele tem que ser depois de que encerrar o for, tá? Então, não adianta colocar aqui e não adianta colocar aqui embaixo. Então, ele vai ficar com as somas mostrando no meio da matriz. Então, sempre quando encerrar o for, tá? Em relação ao exercício 35, aí ele pede uma matriz 4x3 do tipo real, né? Então, no tipo real, eu tenho que modificar o tipo dela aqui, né? Pode ser float, pode ser double. E aqui colocado tipo 4x3. Troca aqui também. Aí ele pede também para dividir os elementos informados pelo usuário a partir de um outro valor que ele vai informar também. Então, eu tenho que mostrar a matriz dividindo os valores. Então, essa matriz aqui eu vou digitar os valores dela, depois eu tenho que fazer um outro valor, uma outra variável para fazer a divisão. Então, eu poderia criar a variável aqui, digamos, valor, pode ser int ou double. E daí, eu tenho que fazer necessariamente uma leitura desse valor. E aí, na hora de mostrar a matriz, eu poderia simplesmente fazer a divisão já aqui, ó. Fazer divisão dividido por valor. Ele mostra a matriz com um valor e já dividido pelo que eu informei aqui. Então, digamos que eu informei no primeiro elemento 10. E aqui eu digitei 2, ele vai mostrar 5 no primeiro elemento. O segundo elemento foi 4. Como eu dividi por 2, vai mostrar 2. Tá?
E também é possível fazer mostrando a matriz original e também a matriz dividindo. Um exemplo, eu pego e copio aqui esse trecho. Aqui vai estar a matriz original. E aqui eu faço a matriz com valor dividido. Digamos matriz com valor dividido. É uma maneira de deixar as duas matrizes, né? Para o exercício 36, eu tenho que fazer uma matriz transposta. Né? Para quem não lembra, a matriz transposta, a linha vira coluna e a coluna vira linha. Né? Só aqui já dá uma dica boa. Então, em vez de eu mostrar a matriz com linha e coluna, eu mostro ela com coluna e linha. Eu vou estar invertendo ela. Tá? Então, trabalhem aqui com o I e o J, vocês vão conseguir fazer a resolução bem simples. Aqui ele pede para fazer para somar e subtrair duas matrizes, né? A e B. Aqui A e B são exemplos de nome de matriz que eu dei. Poderia ser matriz A, matriz B, mate A e mate B, ambas com tamanho 3×3. Então aqui no exercício, em vez de eu ter uma matriz, eu teria, digamos, duas. Poderia chamar de matriz A e matriz B. Como eu tenho um for para informar a matriz A, eu teria que ter outro para informar a matriz B. Então, digamos, seria aqui a matriz B e aqui a matriz A. E também teria que ter um outro for para mostrar a matriz A mais a B e um outro for para mostrar a matriz A menos B. Como que eu faço isso? Posso fazer direto aqui também. Digamos, matriz A mais matriz B. Então, estaria mostrando aqui a soma das duas. Da mesma forma aqui, eu poderia fazer A menos B. Tá? Dá certo também. Próximo exercício diz para eu fazer a soma dos elementos da diagonal principal. Então, exemplo, a diagonal principal é essa daqui. A diagonal principal ela tem uma característica que é a linha é igual à coluna, ou seja, I igual a J. Então, se o meu I é igual a J, aí eu faço a soma. Tá? Posso fazer de exemplo esse exercício aqui, que eu tenho uma soma, só que daí antes de fazer a soma eu tenho que fazer um if. Então, if I igual a J. Aí eu vou fazer a soma somente da diagonal principal. E essa matriz aqui é do tipo 5×5. E por último, o exercício 39, ele pede para fazer primeiro informar uma matriz, então vou ter que declarar lá no meu programa uma matriz. Aí ele pede também para declarar um vetor, então aqui eu vou ter que fazer uma declaração de vetor. E aí ele pede para informar na tela os vetores, o vetor e a matriz, né? Então vai ter que fazer um for para digitar o valor da matriz e outro for para digitar o valor do vetor. Aí ele pede para fazer um vetor resultante. O que é o vetor resultante? Eu vou ter que informar o elemento da matriz, né, 1,1 vezes 2, que é o primeiro do vetor. No elemento 2,2, vai ter que pegar o segundo elemento do vetor. E por último, o elemento 3,3, pegar o último elemento do vetor. Aí ele vai jogar num vetor resultante, então vai ter que declarar um outro vetor. Vai ter dois vetores declarados nesse exercício, daí eu acrescento os valores e depois mostro esse vetor resultante. Esse exercício aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, sugiro a vocês deixarem esse por último mesmo e ir fazendo devagarinho cada um desses daqui.